Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí para você do domínio das araucárias. Esse domínio das araucárias, que vai pegar aí toda a parte, do sul do país, portanto, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós temos que agora entender lá esse domínio a partir das suas características, de relevo, clima, solo, vegetação. Então vamos lá, vamos tentar entender primeiro as características sob o ponto de vista do relevo. Nós havíamos dito para você que a classificação do relevo brasileiro, ela depende do seu autor. Nós temos lá alguns autores no Brasil que classificaram o relevo, como Haroldo de Azevedo, como Aziz Absaber e outros mais. E, portanto, na hora da prova, normalmente o avaliador ele foge dessa identificação do relevo, a não ser que ele diga expressamente qual é o autor da qual ele está trabalhando. Mas, via de regra, a gente vai poder perceber que ele tenta coordenar essa informação de relevo, já que a classificação não é pacífica, com outras características, por exemplo, como clima e vegetação, que permitem a gente identificar sobre o que nós estamos falando. Sendo assim, a gente precisa entender a área do domínio das araucárias, falando primeiro sobre o relevo. E o relevo dessa região é um relevo que, em algumas classificações, é dada lá como uma subdivisão do Planalto brasileiro, mais especificamente o Planalto Meridional. Então, faz fronteira lá do Planalto Meridional, em algumas classificações, o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, e no meio dos dois lá, nós tivemos a oportunidade de analisar em aula passada sobre o domínio dos Pampas, onde nós vamos encontrar uma área de planície. Lembrando, repito, isso não é pacífico na geografia. Nós vamos poder observar que tem autores que fazem classificação de relevo diferenciada. Então, eu tenho o Haroldo de Azevedo, que é o mais antigo, o professor Aziz Absaber, que é um dos mais contemporâneos, mas nós vamos ter outros autores que também vão dar classificações diferentes de relevo para essa região. Mas, via de regra, para a prova, nós vamos levar lá que o relevo é um relevo eminentemente planáltico, formado por uma subdivisão do Planalto brasileiro, que adentra na região sul, que é o Planalto Meridional, parcialmente lá o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense e numa pequena porção do território intermediário, onde ficam os Pampas, o campo da pradaria, o domínio da pradaria, uma área de planície, às vezes planície, início de planalto. Nós vamos perceber que o planalto é uma área de perda de sedimentos e uma área que me permite, em mais larga escala, a prática da agricultura mecanizada e, portanto, tratores, colheitadeiras, semeadoras, num sistema mais moderno de cultivo do que obtivemos no passado. Via de regra, os solos dessa região, a semelhança daquilo que ocorre com a quase totalidade dos solos brasileiros, os solos são basicamente solos ácidos e que, portanto, em contato com a água da chuva, dissolvem rapidamente os sais minerais. Vamos perceber que nessa região ocorreu lá o chamado derrame basáltico. Então lembra, quando nós falamos do domínio dos Pampas, nós havíamos dito que houve um grande derrame basáltico acontecendo lá entre o estado de São Paulo, pegando parte do Vale do Paraíba, em direção ao sul do país, formado por duas grandes rochas, o basalto e o diabásio, que passaram por um processo intenso, de intemperismo físico, químico e biológico, erosão eólica, mas também a erosão pluvial, o que acabou degradando essa rocha, fazendo com que houvesse um solo roxo de terra vermelha, basicamente formada por basalto e diabásio, com uma grande quantidade de nutrientes e argiloso, e, portanto, um solo muito rico e muito propício para a agricultura. Qual é o clima que nós encontramos nessa região?
o clima subtropical, né? Via de regra, menores médias térmicas, grande amplitude térmica anual, presença no verão em larga escala, né, da massa tropical atlântica, quente e úmida, no inverno da massa polar atlântica, fria e úmida, daí as variações de temperatura. Nós vamos poder observar que essas variações são mais acentuadas onde nós encontramos maiores altitudes, a semelhança lá daquilo que nós havíamos falado no Pampa Gaúcho, né? Se a altitude aumenta, a temperatura tende a cair. Repetindo, né, nós estamos falando lá de um clima que está abaixo do tópico de Capricórnio e, dada a curvatura do nosso planeta, a incidência, né, de raios solares tende a ser menor, a área a ser coberta por esses raios solares é maior e, portanto, né, a temperatura tende a ser menor à medida que a latitude se amplia. A diferença fundamental aqui se dá na vegetação. Mas antes da gente falar da vegetação, vamos botar essas características para você no quadro, né? Então, nós estamos falando agora do domínio das araucárias. O domínio das araucárias, né, vai pegar basicamente, né, a porção sul do país, aqui a sua localização, só que nessa porção sul, basicamente a porção central, a porção centro-sul, né, dos estados do sul do país. Nós vamos poder perceber, então, primeiro, em relação ao relevo, um relevo eminentemente planáltico, portanto, uma subdivisão do Planalto brasileiro. De maneira especial aqui, o Planalto meridional. Nós vamos poder perceber, né, que esse relevo aqui, ele foi constantemente erodido ao longo do tempo histórico, que ele se formou originalmente por rocha magmática e, portanto, as rochas mais antigas do nosso planeta, que passaram por um processo erosivo muito intenso, né? Quando nós olhamos para o solo é um solo basicamente ácido, porém, nessa região, nós observamos de maneira mais intensa a presença do derrame basáltico. E esse derrame basáltico deu origem lá a um solo que é o solo de terra roxa, né? De uma terra avermelhada, argilosa, com grande quantidade de nutrientes e, portanto, altamente propício à agricultura e à pecuária. Nós vamos observar, né? Nós vamos observar, além disso, né, das condições de relevo e de solo, as características do clima. Então, da mesma maneira que os pampas, nós vamos encontrar baixas médias térmicas, maior amplitude térmica anual, vamos poder observar índice pluviométrico mais ou menos bem distribuído ao longo do ano. Nós vamos poder observar a presença de duas grandes massas de ar, né? Primeiro lá da MTA, né, com forte atuação no verão, e da MPA com forte atuação no inverno.
Daí que a amplitude térmica anual ela é maior, né? Então, baixas médias térmicas, maior amplitude térmica anual, índice pluviométrico mais ou menos bem distribuído ao longo do ano, sabidamente um verão mais úmido, um inverno mais seco, a presença de duas massas de ar, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica, a massa tropical quente e úmida mais atuante no verão, a massa polar atlântica, né, no inverno. Bom, eu preciso entender agora a vegetação. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui para a gente compreender a vegetação dessa região. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.